A gente agora já vai chamar a Natália Fruê, que é repórter do SBT, para dar detalhes sobre esse encontro do presidente Lula com a ministra da Saúde. Natália, que bom vê-la. Como foi de férias? Está tudo bem? Tudo ótimo, Léo, tudo certinho. Uma hora a gente tem que voltar, né? Foram 15 dias. Normalmente, quando a gente está aproveitando o ócio passa bem rápido e a gente agora volta com a energia recarregada, Léo. Conte-me, Natália, de como está essa pressão, né, em relação, envolvendo aí a ministra da Saúde, Nízia Trindade. De fato, a gente sabe que tem uma pressão do Centrão, mas também tem uma insatisfação interna do PT, né, em relação a algumas ações, principalmente em relação a hospitais federais, e também tem essa epidemia de dengue, né, que por mais que seja uma responsabilidade mais direta de governos estaduais, não dá para dizer que está tudo bem nessa área, e sim tem que se chamar a atenção também do governo federal e do Ministério da Saúde. É isso, Léo. Eu hoje conversando com várias pessoas lá no Palácio do Planalto e também no Ministério da Saúde, há uma avaliação que houve um erro por parte da gestão de Nízia Trindade de não começar a campanha contra a dengue, seja para prevenção, seja com alerta para as pessoas, no mês de outubro. A avaliação de técnicos do Ministério da Saúde corrobora o que hoje é a avaliação política por parte de assessores do presidente Lula. Então, depois dessa reunião ministerial em que Nízia, inclusive o que se fala é que ela acabou exposta ali quando resolveu fazer uma defesa da sua gestão, viu que havia um ambiente de cobrança. Conversando com algumas pessoas, ela tentou citar, por exemplo, o Mais Médicos, que teve uma retomada significativa, que as contratações desses profissionais aconteceram, mas o presidente Lula quis deixar claro que a preocupação dele é com dengue, a falha nessa ajuda aos Yanomami, porque quando vem a revelação de que o número de mortes de indígenas foi maior do que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso incomoda muito o Palácio do Planalto. E por que esse incômodo? Porque a informação de técnicos do Ministério da Saúde é que houve uma subnotificação na gestão passada. E por isso, o que queria o presidente Lula e seus auxiliares é que o Ministério da Saúde tivesse se adiantado para já revelar essa subnotificação e não deixar que essa informação do número maior de mortes tivesse sido divulgado para depois explicar essa subnotificação. O que significa a subnotificação? Que o número registrado foi menor daquele, de fato, do número de mortes que de fato aconteceram. E há uma outra também reclamação sobre a crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Esse é um dilema que foi enfrentado também na gestão passada, não é uma novidade. São 6 hospitais federais que, inclusive, havia uma expectativa, os técnicos do Ministério da Saúde dizem que a melhor alternativa seria devolver para os estados e municípios para fazer com que essa gestão fique menos distanciada, mas só que ninguém quer. E por que ninguém quer? Porque faltam recursos, faltam profissionais. E a informação dos técnicos é que, em alguns casos de hospitais federais lá do Rio de Janeiro, até mesmo a milícia tem uma certa influência, o que torna tudo mais difícil na administração dessas unidades de saúde. Então são esses 3 assuntos que incomodaram o presidente Lula. Hoje aqui a ministra ela não veio sozinha. Ela está com o presidente Lula aqui no Palácio da Alvorada, junto com os seus secretários, porque faz uma espécie de prestação de contas. Oficialmente, o que se diz é que essa reunião ela já foi agendada logo depois da reunião ministerial. Também o que se diz no Ministério da Saúde é que ela foi vítima da forma como foi propagada a informação de que houve uma cobrança muito forte. Foi a forma que isso foi propagado para queimar a ministra, porque os seus auxiliares dizem que ela não houve todo essa cobrança mais forte, mais incisiva por parte do presidente Lula. Ele só deixou claro a insatisfação
com esses 3 temas: a dengue, o combate à dengue, a ajuda aos Yanomami e também a questão envolvendo os hospitais federais, Léo. Pois é, Natália, a gente vê que o presidente Lula também tem uma encrenca em relação à questão da Nízia Trindade, que é o seguinte: troca de ministério, a depender da situação, do jogo, né? Você pode ter troca por qualquer situação, inclusive o próprio ministro ou ministra pode querer, olha, tá passando aí o pessoal aí da guarda do palácio aí atrás da Natália aí. Pois é, e aí o que acontece? Isso é do jogo, é natural no governo democrático, não tem que ter melindre. Agora, seria, caso a pressão se torne efetiva e uma possível demissão da ministra, é uma coisa que também vai pegar mal para o governo, porque é mais uma mexida no ministério, na esplanada, e, no caso, mais uma pasta comandada por uma mulher. Isso também está em jogo, Natália, para a permanência, vamos dizer assim, independentemente de qualquer fator, permanência da ministra Nízia também está ligado a esse fato de que não se passe uma mensagem do governo que sempre que vai fazer troca, é troca em Ministério de Mulheres? Exato, inclusive ontem, durante a reunião ministerial em que a ministra teria ficado com a voz embargada, ela é consolada pela primeira-dama Janja Silva, que se sabe que o próprio presidente Lula já falou que ela sempre cobra dele essa participação feminina. Cobra dele aquela imagem do Supremo Tribunal Federal em que apenas agora uma mulher, porque o substituto de Rosa Weber foi Flávio Dino. Então há sim esse fator e há também uma preocupação. O presidente Lula sabe, apesar de reconhecer que houve esses problemas com as questões de saúde pública, ele também sabe que esse fogo amigo acontece na política e acontece muito na política aqui em Brasília em proporções ainda maiores do que em outros locais, do que na política local ou regional. Então, o presidente não quer rifar Nízia Trindade, que inclusive hoje a gente conta na matéria do SBT Brasil, pelo que a gente já apurou com quem está participando da reunião, que essa prestação de contas que a ministra está fazendo com os seus secretários dá uma sobrevida para que ela seja mantida no comando do Ministério da Saúde e que possa então dar respostas. Uma das proposições que estão sendo feitas aqui é de que o Ministério então foque os seus investimentos e as suas ações neste momento nesses 3 temas: Yanomami, a ajuda humanitária para a comunidade indígena que ainda sofre com garimpo ilegal, principalmente na região norte do país. Além disso, discutir uma alternativa para os hospitais federais. É um assunto mais complexo, talvez o Yanomami, a questão dos Yanomami e também dos hospitais, os 2 assuntos mais complexos. E a questão da dengue agora tem que acompanhar, porque realmente se houve esse erro de demora da campanha que poderia ter começado lá em outubro e não só nesse ano, quando em janeiro começou a se falar muito nesse assunto, agora não se tem muito, é meio que enxugar gelo. Então a preocupação é dar resposta principalmente nesses 2 temas. Há uma cobrança, por exemplo, de contratação de pessoal para esses hospitais federais, só que como é um assunto muito complexo, a tendência é que o Ministério não faça nenhum tipo de concurso público enquanto não tiver de fato um diagnóstico de qual seria a melhor alternativa para essas 6 unidades dos hospitais federais. A informação que a gente tem é que o Estado e o município do Rio de Janeiro até aceitam de volta, mas só aquelas 2 unidades de saúde do Leblon e Ipanema, que aí são situações muito diferentes dos outros hospitais que ficam em regiões conflagradas, Léo. Natália Frei, muito obrigado, bem-vinda depois das férias, até a próxima, boa noite para você. Obrigada, Léo, boa noite.